Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aos Efésios, capítulo 2, versos 7 e 8. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade. Este canal a serviço do reino de Deus. São múltiplas as lições que temos aprendidos. São quase 10.000 visualizações, mais de 1.500 vídeos gravados, todos com o ensino preciso da palavra do Senhor, esta palavra eterna que Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É envolvido nesta palavra que temos estado diariamente. E hoje, mais uma vez, a gente começa a falar sobre o nascimento de Jesus. Não esquecendo que nós estamos estudando no Evangelho segundo escreveu Lucas, aquele que Paulo o qualificou como o médico amado. Conforme a gente já aprendeu que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, isto é, no tempo certo, no ano certo, no sentido político, no sentido histórico e muito mais no sentido espiritual. As profecias com respeito ao Messias, ao nascimento de Jesus, elas estão implícitas desde o Gênesis, desde o princípio, desde a queda do homem, e o tempo foi longo, o tempo foi moroso, e alguns até duvidavam de que isto um dia ia acontecer. Aconteceu, e aconteceu no tempo certo. E a gente vai falar alguma coisa sobre este tempo. Lucas capítulo 2, verso 1. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que havia de dar à luz. E teve o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para ele na
estalagem. Estes versos, que são em número de 7, registra o lado histórico do nascimento de Jesus. É bom lembrar que, quando diz aqui César Augusto, nos dias de César Augusto, que também estão relacionados com os dias em que havia nascido João Batista, em que nasceu Jesus. Então, o evangelista foi muito preciso, muito claro. Eu sei que alguém pergunta por quê? O que interessa esse lado político, esse lado histórico? É bom saber que esta precisão, ela nos leva, nos dá mais garantia da veracidade da Bíblia, da veracidade do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus não é uma lenda, Jesus não é um conto, não é um drama inventado, é um acontecimento que a própria história registrou. Então, hoje, quando os opositores lançam dúvidas, lançam tantos obstáculos para desviar os homens do caminho único que é Jesus, quando procuram obscurecer toda a verdade, esta verdade é apresentada nas Escrituras e é apresentada também na história universal. O Senhor Jesus, o maior personagem da história mundial, ele não é, como dizem, o Jesus dos crentes, o Jesus dos religiosos. Não é alguém inventado, alguém que apareceu dentro de um rio ou debaixo de uma ponte. Não, é algo real. Quando fala de César Augusto, aí você já lembra do império, cujo império, o Império Romano, eram eles que estavam dominando o mundo de norte a sul, de leste a oeste. Este império que foi profetizado por Daniel, o quarto e último império dos homens, partiu dele, de César Augusto, a lei, a lei do primeiro recenseamento, cujo recenseamento cada um teria que voltar, que sair do seu domicílio e voltar, ir lá na cidade, lá no país em que ele nasceu e fazer lá se recensear lá no departamento romano. Este é o fundo histórico. É aqui que a gente começa aprendendo sobre
a realidade do nascimento de Jesus. Por isso aparecem esses nomes que a gente vai falar ainda mais no sentido histórico sobre eles e ver a mão de Deus na direção de tudo, fazendo com que nesta data Jesus nascesse na cidade de Belém, cuja cidade Miqueias, o profeta, ele tinha profetizado com tanta precisão o nascimento de Jesus, que ele falou até o nome da cidade. E as leis dos homens, embora eles não sabiam, mas elas conduziram o casal José e Maria lá para a cidade onde tinham nascido para fazer o seu respectivo, ou seus respectivos recenseamentos e deu-se então ali em Belém o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.